Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós essa manhã. Nós temos esse bom desafio hoje de retornar às nossas atividades da Escola Bíblica Dominical e o Senhor tem nos dado graça como igreja de poder retornar agora para esse ano, esperando coisas novas, coisas boas, trabalhando e olhando para tudo aquilo que Ele tem para nós. E o nosso primeiro desafio neste domingo, que marca o reinício da Escola Bíblica Dominical, está em Mateus, no capítulo 18. Gostaria de chamar os irmãos para que nós abríssemos as nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos, se assim o Senhor permitir, meditar em alguns versos dessa passagem, especialmente a partir do verso 15. Mas mantenha sua Bíblia aberta por alguns momentos e eu vou apenas introduzir o assunto, dizendo sobre talvez uma expressão ou algo que os irmãos já tenham ouvido a respeito do papel da nossa consciência. E essa expressão ou essa pequena maneira de explicar como a nossa consciência funciona é apresentada muitas vezes em 3 estágios ou 3 momentos diferentes. Não sei se os irmãos já ouviram isso, mas seriam 3 freios, 3 maneiras de nós frearmos a nossa consciência, em que num primeiro momento você tem a sua consciência individual, você aprendeu o que é certo e errado, e você para e considera a respeito daquilo e faz o uso da sua consciência. Em um segundo momento, um segundo freio seria a família. Especialmente se você tem uma família bem estruturada, muitas vezes o segundo freio virá da sua família, caso você esteja passando dos limites em alguma coisa, algo esteja muito fora do lugar. E o terceiro freio seria a sociedade. Se falha o primeiro freio da consciência pessoal, você teria a sua família. Se falha a sua família, você teria a sociedade, para que a sua consciência seja trazida novamente para onde ela deveria permanecer, debaixo de algumas coisas, de algumas regras que não deveriam ser ultrapassadas. Eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas esses 3 freios seriam 3 maneiras com que a nossa consciência pode trabalhar para retornar o seu bom funcionamento, vamos dizer dessa maneira. E esses 3 freios são importantes, porque se em algum momento um deles falha, você tem mais 2 instâncias, pelo menos, para apelar, até que a pessoa retorne para a sua normalidade, vamos dizer assim. Então o último estágio seria o pior estágio de todos, onde não há mais o que fazer. E talvez o sujeito já está não só fazendo algo que seja errado, no âmbito do convívio social, mas muitas vezes ele já está cruzando a linha, já está cometendo talvez algum crime, algo muito sério. E em geral esse último estágio envolve ir para um tribunal e ser julgado diante deste tribunal. Mas hoje nós temos o desafio de pensar a respeito desses 3 estágios para algo que é muito mais casual e que é muito mais simples, que seria a nossa convivência interpessoal, o nosso relacionamento uns com os outros. E se talvez você veio nessa manhã esperando uma aula magna, com tópicos muito difíceis de teologia, para nós entrarmos com tudo esse ano, pensando em coisas muito difíceis e elaboradas, a respeito do estudo da Bíblia, eu gostaria de te decepcionar neste momento e dizer que aquilo que nós vamos estudar é muito simples. E na verdade é muito simples de entender, mas é duro de ser colocado em prática. Fácil de compreender aquilo que Jesus diz em Mateus 18, a partir do verso 15, mas muito pesado para que nós coloquemos isso em prática. Vai exigir muito de nós. Eu estou fazendo essa introdução porque esses 2 aspectos, eles caminham juntos na fé cristã. Existem algumas coisas que talvez você não entenda, porque são difíceis mesmo. São difíceis até mesmo para nós que somos teólogos, pastores, explicarmos isso para a igreja.
A doutrina da Trindade seria uma delas, um dos tópicos difíceis de ser muitas vezes compreendido e entendido corretamente. Mas muitas vezes o nosso problema não é com aquilo que a gente não entende, mas com aquilo que a gente entende e sabe e precisa colocar em prática. Por isso eu gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos Mateus capítulo 18, do verso 15 até o verso 20. Nós vamos nos focar apenas em 3 versos, mas do 15 ao 20 nós temos um procedimento e Jesus estabelecendo esse procedimento dentro da igreja. Assim diz a palavra do Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos por tua palavra e por Cristo Jesus, que não somente expressou a tua vontade de maneira pessoal, encarnando e descendo a nossa condição, experimentando em si mesmo a humanidade que era nossa e a nossa fraqueza, mas nós te agradecemos porque a tua palavra, Deus, também é para nós uma segurança muito grande. Ouvindo Cristo falar e se pronunciar sobre tantas coisas, em especial sobre este assunto que nós temos que meditar hoje, nós reconhecemos a sabedoria do Senhor, reconhecemos que precisamos dela, e mais do que isso, ó Deus, nós precisamos do poder do teu Santo Espírito, da visitação do Senhor, para que tudo isso que nós vamos pensar e meditar, ó Deus, venha a ser impresso e gravado em nossos corações, para que o Senhor seja mais e mais honrado, reconhecido e adorado como Deus, que é o Deus das nossas vidas, o Senhor soberano. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fraquezas, perdoa as nossas faltas, pessoalmente, individualmente e também como igreja, e nos visita nessa manhã, para que o Senhor seja aquele que nos coloca em caminhos agradáveis, que nos conduz para a tua vontade, e como a tua vontade é agradável, ó Deus, nós precisamos do teu auxílio para isso. Em nome de Cristo somente, nós oramos. Amém e amém. Eu vou apenas trazer para os irmãos que o nosso desafio nessa manhã, colocar esses 2 tópicos que precisam ser pensados a partir desse texto: ofensa e reconciliação. Ofensa e reconciliação seria o grande assunto para nós tratarmos a partir desta pequena passagem. E se você esteve conosco nos meses passados e viu que essa passagem acabou sendo muitas vezes trazida para o contexto da igreja, para explicar processos disciplinares, isso não está errado. O que nós vamos fazer hoje é mergulhar mais intensamente no significado primário da passagem. Aquilo que a passagem diz para nós de maneira mais prioritária, vamos colocar dessa forma. Mas no meio dessa mensagem de ofensa e reconciliação, nós entendemos também que Cristo estabelece alguns parâmetros para nós identificarmos se a igreja está trabalhando corretamente. Então envolve também um processo disciplinar. Nós podemos extrair tudo isso daqui, dessa passagem. Mas o grande foco para essa manhã é pensarmos especialmente em ofensa e reconciliação. E para pensar nesses 2 assuntos, eu já gostaria de dizer que logo no início do verso 15, nós temos um pequeno problema
que é um problema mais para os teólogos que estudam o texto bíblico do que um problema para nós, pessoas comuns que lemos a Bíblia. Porque o verso 15 diz: se o teu irmão pecar contra ti. E aqueles que estudam a Bíblia, procurando nos manuscritos, muitas vezes eles chegam à conclusão que os primeiros manuscritos, os manuscritos mais antigos, eles não trazem a expressão contra ti. Então seria, se nós olharmos para esses manuscritos mais antigos, aqueles textos que foram copiados do original, o texto seria mais ou menos esse: se teu irmão pecar, vírgula, vai a sós com ele e repreende. Isso para nós parece criar uma dificuldade, mas eu vou dizer que não é uma dificuldade tão grande assim. Porque se nós tirarmos essa expressão, ainda que nós tiremos essa expressão, o princípio geral continua válido. Seja para as ofensas pessoais, ou seja para as ofensas que eu vejo sendo cometidas por outros irmãos. O princípio continua o mesmo. Então, apenas para tirar isso do caminho, esse não é um problema para nós. Nós podemos fazer essa aplicação muito direta para o contexto dos relacionamentos pessoais, entendendo que ainda que o texto original ele possa não ter essa expressão, o texto original traz um princípio geral que se aplica nos casos específicos de relacionamento. Ok? Então, a partir daqui nós podemos seguir e considerar alguns pontos, alguns aspectos interessantes. Eu peço que você me acompanhe, porque nós vamos retomar esses 3 primeiros versos, observando algumas coisas e chamando a atenção, e depois indo para algumas aplicações. E nós podemos perceber que no verso 15, nós entendemos que há uma ofensa, e isso envolve uma condição de ofensor e ofendido. 2 pessoas estão nessa relação. E talvez a ofensa pode ser uma ofensa pessoal, como eu já falei aqui, ou talvez uma ofensa porque eu vejo que meu irmão está praticando algo que não deveria fazer. Isso, como crente, também me afeta, de alguma maneira. Mas nós vemos essa condição, um ofensor e um ofendido. Jesus estabelece um curso de ação que deve ser seguido nesse momento e que visa uma resolução. E eu já vou chamar a atenção para algumas coisas interessantes aqui. E a primeira delas, que talvez seja a mais óbvia, a mais simples, mas a mais difícil de engolir para nós. E eu trago isso em forma de pergunta para os irmãos. Quando há uma relação de ofensor e ofendido, de quem Jesus diz que é a responsabilidade de buscar reconciliação? Do ofensor ou daquele que foi ofendido? O ofendido. E essa seria a primeira lição mais difícil que nós encontramos já nessa passagem. Nós vamos voltar nisso mais à frente, mas apenas guarde isso. Uma condição de ofensa, existe uma pessoa que ofendeu e outra que está ofendida. Jesus estabelece que aquele que foi ofendido deve buscar o seu irmão. Isso já cria muitos problemas para nós. Nos nossos relacionamentos pessoais, na vida da igreja, na vida de casados, porque é difícil, é pesado isso, é desafiador demais, mas é muito simples na mentalidade de Cristo. E Cristo olha para essa situação e estabelece esse curso de ação onde o ofendido deve procurar o ofensor. Mas aqui nós precisamos trazer um segundo problema, uma segunda situação que é muito difícil para nós. O ofendido deve procurar o ofensor com um porrete e um pedaço de pau e dizer: agora nós vamos resolver essa situação. É isso? O que Jesus está dizendo nesse verso? Você vai com o teu irmão a sós, e o teu objetivo é ganhar o teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Isso também é bastante difícil. Seria um segundo ponto bastante difícil para nós. Eu estou ofendido, eu preciso resolver a questão. Como eu vou? Eu vou lá para acabar com ele agora, porque agora ele vai me ouvir. E não é isso que Jesus está dizendo. E um terceiro ponto que também nos chama bastante atenção, só nessa primeira passagem. O ofensor e o ofendido precisam resolver a situação. Aquele que está ofendido deve buscar o ofensor como?
Primeiro ele publica um texto no Facebook e diz do problema, todos ficam sabendo, e ele fala, agora eu vou resolver com ele. É isso o que a passagem diz. Vai a sós com o teu irmão. Outra coisa bastante difícil para nós. Pastor, eu estou insatisfeito. Irmão, você sabe o que o outro irmão fez comigo? E aqui falando com bastante segurança, nós não temos que temer aquilo que Jesus diz e ensina, porque essa verdade se aplica a todos, do maior ao menor. E eu me lembro de ouvir o reverendo Augusto Nicodemos pregando sobre isso e dizendo claramente, quando o irmão o procurou para falar, olha, certo irmão fez isso comigo. Ele simplesmente perguntou, você já procurou o irmão? Você já foi lá falar com ele sobre isso? Porque é isso que a passagem está ensinando. Jesus não diz algo aqui que pode mudar de época para época, de igreja para igreja. Ah, mas existe imaturidade ou não existe tanta maturidade. Jesus diz algo que se aplica a todas as igrejas, em todos os contextos e em todas as eras. Uma sabedoria geral que nos chama, inclusive, para a maturidade. Nos desafia a maturidade cristã. E se você segue acompanhando, Jesus não somente diz que isso deve ser procurado, e agora nós podemos seguir para o verso 16, mas deve haver insistência, diligência e consistência naquilo que está sendo trazido para aquele irmão que é o ofensor. E o que eu quero dizer com isso? Se ele não te ouve, o que você faz? Agora sim eu faço aquele texto no Facebook. Tentei tratar com ele, tentei falar com ele, não resolveu. Agora sim eu começo a abrir a boca e dizer para o mundo o quão imprestável é o meu irmão. Quanto falta sensibilidade para ele em me ouvir. E Jesus mantém mais uma vez o princípio da restrição da publicidade. Isso não deve ser tratado em público ainda. E Jesus vai apelar para algo que era muito comum para a mentalidade judaica. Você deve ir com 2 ou 3 pessoas que servem de testemunhas legais, que vão ouvir o que está sendo falado, e podem testemunhar e se posicionar. Isso na lei judaica era algo muito sério, porque se houvesse algum crime, tudo seria confirmado com base em 2 ou 3 testemunhas. Passando a limpo a história junto com essas 2 ou 3 testemunhas. E Paulo vai dizer que inclusive quando ele ouvia muita fofoca em Corinto, ele diz no final dessa epístola que tudo seria confirmado através de 2 ou 3 testemunhas. E nós podemos muitas vezes tentar nos esquivar disso, mas isso pode ser arranjado, as pessoas podem ser amigas. Mas o que Jesus está trazendo aqui é um princípio legal, que exige isenção, transparência e desejo de esclarecer a situação. Não é a tentativa de ganhar o argumento, mas é a insistência em ganhar o teu irmão. Esclarecer a situação e mostrar que algo precisa ser feito naquela situação. E nós vemos que essa insistência estabelece essa diligência de procurar 2 ou 3 testemunhas, e que essas 2 ou 3 testemunhas confirmariam tudo aquilo que é dito, testemunhariam daquilo que está sendo trazido. E isso nos coloca também dentro desse contexto de consistência. Já não é mais uma disputa pessoal, mas é a tentativa de colocar às claras que existe uma verdade que está acima de todos, nós devemos nos submeter, e aquele que está procurando aquele que ofendeu, ele não está preocupado em simplesmente afirmar a si mesmo, mas ele deseja que as coisas sejam trazidas às claras e o ofensor se coloque debaixo da verdade, se coloque debaixo daquilo que Deus estabeleceu. E aqui nós podemos avançar mais um pouco, porque ainda que ele não ouça, se ele se recusar a ouvi-las, se ele
não te ouviu em um momento, e se ele se recusa a ouvir as 2 ou 3 testemunhas junto, agora sim, isso deve ser dito para a igreja. E aí Jesus segue dizendo no verso 17, se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Então esse último estágio, onde nós já cruzamos uma abordagem pessoal, uma abordagem com algumas testemunhas, isso tudo falhou, nos leva para esse último estágio, que seria a publicidade na igreja. E aqui nós vemos claramente que a partir do segundo estágio, já não é mais um irmão que não está talvez ouvindo ou prestando atenção. A partir do verso 17, há uma recusa em ouvir o que está sendo trazido. Então, por isso deve ser levado para a igreja. E a igreja deve se posicionar também, junto com aquele que foi ofendido, com as testemunhas, e se posicionar para avaliar a situação e dar um parecer. E o parecer é um parecer onde nós vemos claramente Cristo usando uma linguagem que diz claramente para nós, que apresenta claramente para nós. Nesse último estágio, você já está avaliando se essa pessoa é de fato um dos meus discípulos. Se ela se recusa a ouvir a igreja, ela já não é mais contada como aqueles que são os meus discípulos. É um gentil, é um publicano. E isso era algo da linguagem judaica que dizia que ele não pertence ao povo de Israel, não pertence ao povo de Deus, e deve ser tratado dessa maneira. Mas aqui apenas um pequeno adendo. Quando nós falamos de disciplina, muitas vezes as pessoas pensam e esperam que isso vai ser sempre feito com amargura, com dureza, com o tomar de posições que muitas vezes é para humilhar pessoas. Mas eu gostaria de dizer que aqui o que Jesus está dizendo é que essa pessoa não deve ser contada entre os discípulos, mas deve ser colocada no grupo dos gentios e dos publicanos. Mas quem era a pessoa conhecida por andar com gentios e publicanos? Jesus. Então, quando nós tratamos de disciplina na igreja, eu só vou fazer esse adendo aqui. Não significa que a pessoa não deve ser cumprimentada, não significa que a pessoa não deve muitas vezes ser lembrada que ela precisa retornar do seu pecado, que ela deve ser isolada. Não é isso. É simplesmente o fato de que quando nós estivermos na mesa da comunhão com Cristo, nós podemos dizer para essa pessoa: meu irmão, a sua confissão de fé está em suspeita até que você retorne. Você não pode participar da mesa de Cristo. Você não pode estar como membro dessa igreja enquanto você não retornar do seu pecado. E apenas esse adendo para que a gente separe muito bem as coisas. Essa pessoa continua precisando do Evangelho. O mesmo Evangelho que está nos tratando, nós que estamos aqui dentro, precisa ser oferecido para essa pessoa, que a partir de agora é considerada alguém que está para o lado de fora das portas. Pode vir, deve ser recebido, as portas não estão fechadas para que participe dos cultos, mas não é mais um membro desta igreja, não é mais alguém que participa da mesa do Cordeiro. Apenas para tirar isso de lado, para que não seja algo que nós pensamos que estamos fazendo com dureza ou como algo que é pessoal, com uma rivalidade pessoal, com problemas pessoais sendo trazidos para o centro da questão. Não é isso. E considerando tudo isso, eu gostaria de trazer para os irmãos aplicações muito rápidas e muito práticas a respeito disso. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para nós diz respeito ao modo como nós lemos a nossa Bíblia. Porque muitas vezes nós lemos as nossas Bíblias ignorando que o mesmo Deus que está escrevendo as Escrituras por meio do seu Santo Espírito, o mesmo Deus que está escrevendo a história, Ele se coloca no centro de todas as coisas. E o que significa isso na prática? Deus não exige de mim e de você nada diferente daquilo que é expresso no seu caráter. Deus não exige de mim e de você nada daquilo que Ele já não faça conosco.
E nós vamos pensar a respeito disso, porque isso coloca o Evangelho no centro de todas as coisas. E a mensagem do Evangelho tem que ser procurada ativamente, no centro de todas as coisas. Não significa que o Evangelho diz respeito a tudo. Nós temos a palavra de Deus, são 66 livros, é muita coisa. Mas quando nós olhamos para tudo isso que nós temos, todo esse conteúdo, toda essa informação, tudo deve se conectar com o Evangelho. Caráter dos ministros, o caráter do membro, posturas na igreja, o culto. Nós vamos pensar mais à frente sobre o princípio regulador do culto. Nossa, que terminologia difícil, não sei do que se trata. Eu te explico de maneira simples. Como nós apresentamos o Evangelho no nosso culto. Como o nosso culto pode parecer mais com a mensagem do Evangelho e sinalizar mais a mensagem do Evangelho em todos os seus aspectos. E quando nós vamos para essa mensagem aqui, nós podemos mais uma vez pensar a respeito daquilo que Deus estabelece como um padrão do Evangelho e é o padrão do próprio Deus, agindo, inclusive em nossa direção. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós dessemos um passeio nas Escrituras, rapidamente. Por favor, Tito 3, verso 4. A epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do verso 4. Tito 3. Eu vou ler essa primeira passagem, nós temos mais algumas para considerar depois, e os irmãos vão me ajudar com a leitura também. Mas nesse primeiro momento, essa primeira passagem, nós vamos ler 3 versos, acompanhe comigo a minha leitura. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não, verso 5, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos antes praticado, mas segundo a sua misericórdia. E agora volte algumas páginas, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Um irmão, por favor, leia para nós. Eu gostaria que você pensasse comigo aqui a respeito desses 2 textos, deixando muito claro que não há obras de justiça da nossa parte, que não foi por causa das nossas obras, mas tudo devido à graça de Deus. E quando nós estamos trazendo isso para o contexto de Mateus e falando que aquele que foi ofendido deve procurar o ofensor, quem é o primeiro ofendido da história? Quando nós abrimos as nossas Bíblias, meus irmãos, o próprio Deus. E Ele vem em nossa direção porque nós sinalizamos que queremos conversar. Ele vem em nossa direção porque nós talvez estamos começando a melhorar, e eu acho que agora dá para conversar com eles. Isso que Deus fez conosco, Deus vem em direção aos ofensores que são seus inimigos. Deus vem em direção aos ofensores, e quando Jesus diz isso para nós, é algo que faz parte da graça que nós experimentamos diariamente. Deus não espera que você tenha condições de se arrepender, Deus não espera que você tenha condições de melhorar a sua situação com Ele, Deus não espera que você chame Ele para uma conversa. Deus vem em sua direção e veio com graça, e o Espírito Santo vem e faz uma obra que nós não merecíamos.
Considere isso como um fundamento muito importante para esse texto. Segundo ponto que nós vamos considerar, volte mais um pouco a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, verso 4. Outro irmão, por favor, leia para nós. Romanos, no capítulo 2, verso 4. O que nos leva ao arrependimento nesse processo em que Deus olha para nós como ofensores e Ele não executa o seu juízo de imediato? É a sua paciência. Na paciência de Deus, nós podemos experimentar a sua graça vindo em nossa direção, e isso nos conduzindo ao arrependimento. Então, quando Jesus diz em Mateus 18 que nós devemos ir para ganhar ao nosso irmão, primeiro em um contato pessoal, depois com mais 2 ou 3 testemunhas, e em último caso levando para a igreja, nós somos exercitados em nossa paciência. Aquele que se sentiu ofendido, muitas vezes vai ter tempo de considerar a situação. Deus não cai nessa cilada. Deus não é mutável, Ele não sofre das nossas paixões, mas muitas vezes nós queremos retribuir um pisão no pé com coisas muito piores. Então todo esse processo inclusive nos preserva, mas nos chama a paciência, a tolerância, a experimentar um processo que vai ser cumprido, esperando sempre que o seu irmão seja ganhado. Então o ofendido necessita absorver a ofensa, e ele se preocupa em um primeiro momento com o ofensor. E o que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que toda a graça que nos é oferecida pelo nosso Deus significa que Ele absorveu em si mesmo as nossas ofensas por um determinado momento, até que Cristo pudesse vir e pagar o preço da nossa condenação. Mas aquele que foi ofendido absorve as ofensas e se preocupa com os ofensores. Isso não apenas é paciência, mas como nós lemos nesse texto de Romano, é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Deus executa essa graça e misericórdia tratando conosco, e Deus nos chama a isso também. E um terceiro ponto para nós considerarmos aqui, abra em 2 Pedro, capítulo 3, mais para frente na sua Bíblia, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler o verso 9. Alguém, por favor, leia para nós 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não está atrasando a sua promessa, e Pedro está falando da promessa do retorno de Cristo. Jesus não está demorando para voltar, irmãos. Isso é graça de Deus, esperando que aqueles que pertencem ao Senhor retornem e se arrependam. E isso nos leva a entender também que mesmo ofendidos, nós olhamos para Deus, que foi o primeiro grande ofendido e é o maior ofendido de toda a história. Mesmo ofendidos, nós esperamos com paciência e persistimos em nossa busca de reconciliação. Isso é um ponto sério para nós, porque nos diz respeito a não somente ser paciente e esperar alguma mudança, não apenas exercitar graça e misericórdia, mas persistir com diligência, e muitas vezes repetindo a mesma coisa. Aquela primeira conversa já havia sido feita, ela foi feita com mais 2 ou 3 testemunhas, ela será novamente feita com a igreja. O estágio deve ser cumprido até
o final. E aqui Pedro nos ensina que não somente Deus está esperando para que haja o arrependimento, mas Deus está persistindo para que todos os seus sejam trazidos ao arrependimento. Deus está trabalhando para que outros sejam agregados. E isso nos chama também a essa responsabilidade. Mas um quarto ponto para que você considere aqui, e ele diz respeito ao verso 17, a parte final desse nosso estudo. Eu gostaria que você abrisse em Judas, no capítulo 22 e 23. Um pouquinho mais para frente, Judas, antes de Apocalipse. Judas, nós temos o verso 22 e o verso 23. E apenas para que os irmãos entendam, a epístola de Judas é um grande chamado para que nós, como crentes do Senhor, perseveremos em meio a falsos mestres, falsas doutrinas, pessoas que estão apostatando e negando a fé. Mas logo ao final, existe essa passagem. Judas 22 e 23, um irmão, por favor, leia para nós em alta voz. E aqui nós temos o equilíbrio, porque se em 3 momentos nós somos chamados a exercitar uma grande paciência, uma grande tolerância, uma persistência em buscar reconciliação, restauração, muitas pessoas param no meio do caminho, inclusive alguns teólogos e pastores param no meio do caminho e se esquecem desse estágio final, no verso 17 de Mateus 18, que diz claramente que a igreja deve julgar e a igreja deve se posicionar. E o que nós lemos aqui é que essa compaixão que Judas está falando, ela não é irrestrita, ela não é sem critérios, ela não vai durar para sempre. Essa compaixão visa algumas coisas muito específicas: arrebatar pessoas do perigo do fogo. Que fogo é esse? A condenação eterna. Então isso está em mente, isso não saiu da nossa visão. Salvai-os arrebatando do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Isso nos lembra que o ofendido, seja ele Deus, ou seja cada um de nós aqui, ou sejamos nós mesmos como igreja do Senhor, o ofendido não ignora a realidade do pecado e a necessidade de uma justiça. Ou o ofensor reconhece a justiça de Cristo e retorna ao arrependimento, e o tribunal de Cristo é o tribunal onde a sua dívida foi paga, ou ele enfrentará um outro tribunal. Isso precisa estar muito claro para nós. E esse equilíbrio, essa moderação entre essas duas coisas é muito difícil também. Mas uma coisa eu acredito que já ficou muito clara para os irmãos, quando nós chegamos nesse estágio final: já não é mais uma picuinha, já não é mais uma desavença pessoal, é uma persistência em um erro, é uma persistência em uma conduta que é reprovada em um primeiro momento por um, depois por mais irmãos e depois por toda a igreja. E quando a prática do pecado continua, o julgamento precisa ser feito aqui, para que talvez essa pessoa seja livrada do julgamento final, da condenação eterna. Então a igreja, ela está levantando uma bandeira, um sinal de alerta, como nós ouvimos do pastor Vinícius. Você está em perigo, preste atenção, considere. Mas esse alerta nos mostra que a coisa é muito séria, e que a coisa precisa ser resolvida, mas muitas vezes nós não precisamos chegar nesse estágio. Em muitas situações, uma conversa só resolverá. Em muitas situações, um crente genuíno já está esperando o momento dessa conversa, porque o Espírito já está o incomodando. Em muitas situações, nós vamos lembrar daquilo que a palavra diz: o amor cobre uma multidão de pecados.
Como Deus tolera muitos dos meus pecados e deslizes, eu não vou cobrar todas as coisas do meu irmão, mas em alguns momentos algumas coisas precisam ser passadas a limpo. Não significa que nós vamos fazer disso aqui uma receita de bolo para todos os problemas, não é isso. Mas se você considera que algo grave está acontecendo na vida do seu irmão, ou algo grave foi feito contra você, seja isso vindo de um dos seus irmãos sentados aí, de mim, do pastor Anderson, a diretriz é a mesma, o padrão é o mesmo, e o Senhor nos chama a alertar uns aos outros, visando nos livrar de um mal muito maior. E por isso eu falei desses 3 estágios de consciência, e talvez esse primeiro irmão sirva como um alerta para a consciência individual, que foi ultrapassada. Em um segundo momento, pessoas mais próximas podem chegar junto, e relembrar mais uma vez, você está cruzando uma linha perigosa, não vá por esse caminho. E o último estágio já é o estágio do reino de Deus, estabelecido na terra, e da igreja como representante desse reino, da igreja como autoridade de Deus na terra, reconhecendo quem são os cidadãos celestiais, e quem são aqueles que não fazem parte desse reino, e devem ser colocados para o lado de fora, como se nós estivéssemos naquela visão mais medieval e das histórias de fantasia. As portas estão fechadas, você pertence a outro reino e não ao reino de Cristo. Mas esse alerta precisa ser feito, como Judas diz, com compaixão e com muito temor, visando arrebatar as pessoas do fogo. Aqui nós já pegamos a regra geral, nós já estamos caminhando para o fim. Mas se você estuda esse assunto, você vai perceber que existem algumas nuances interessantes. Existe Paulo falando para Timóteo que aquele que é um presbítero e persiste no pecado, ele deve ser repreendido publicamente. É uma coisa que talvez nós possamos considerar no futuro, porque aí envolve a disciplina de um presbítero sobre outro. Mas você vai ver também, como nós vamos meditar hoje à noite, que em 1 Coríntios 5 parece que esse estágio não é cumprido, porque Paulo já está dizendo, coloquem para fora esse ofensor. Mas nós vamos perceber ali, que na verdade o que já estava acontecendo era que a igreja já sabia do pecado e não se posicionava. E Paulo precisa chamar a igreja a se posicionar. Mas tudo isso visando ganhar o nosso irmão. E esse último alerta para nós é esse. A terminologia irmão só muda quando nós chegamos no estágio final. Até que nós cheguemos no estágio final, o tempo todo você está lidando com um irmão. Então Jesus é muito cuidadoso, para que a gente não caia no erro. Foi muito grave o que ele fez comigo, nem crente ele é. Ele confessa o nome do Senhor, ele caminha junto contigo, serve para você o mesmo texto. Eu gostaria de finalizar apenas ilustrando da maneira como Jesus ilustra essa passagem. Volte rapidamente para Mateus no capítulo 18. Porque quando Jesus traz essas lições que envolviam o cuidado dos discípulos uns com os outros, o cuidado dos discípulos entre si, imediatamente a questão que surge vem do apóstolo Pedro, e ele pergunta quantas vezes então o irmão deveria ser perdoado, porque existia uma sabedoria dos rabinos, que você deveria perdoar em torno de 3 vezes, e aí talvez Pedro, querendo ser um pouco mais paciente, mais amável, até 7 vezes, Senhor, e Jesus diz, não, até 70 vezes 7, mas no original seriam até 77, o mais correto. E quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que Lameque é um homem que executava as suas vinganças com um grau de dureza muito pior, que chegava exatamente nesse número, 77. E o que Jesus está dizendo, olha, o pecado é tão grande, a confusão é tão grande, que vocês vão ter que perdoar muito, vocês vão ter que ser muito
flexíveis. E aí Jesus começa uma história, e nós vamos ler essa história para finalizar. Verso 23. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as contas com seus servos. Verso 24. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou à sua presença e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida que me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Para nós encerrarmos aqui, esse é um grande chamado e um grande desafio ao exercício do perdão. Mas isso não invalida o que foi trazido antes. Vão existir momentos em que pessoas não irão se arrepender e o procedimento segue. Mas a nossa disposição sempre deve ser essa. Eu fui perdoado de uma dívida milionária. Jesus pega o maior número que era possível escrever usando a nomenclatura romana. E você pode observar isso, olhando aí que ele mistura esse número com o talento, que seria uma quantia muito alta em valores. Mas para que você tenha uma média, uma dimensão daquilo que Cristo está falando aqui, é como se a primeira dívida de determinado valor fosse tão grande, que a segunda dívida que foi cobrada, era como se você pegasse essa dívida maior, dividisse ela 600.000 vezes, você pega uma parte. Essa era a dívida que aquele que foi perdoado queria cobrar daquele que o devia. 600.000 vezes você divide, pega uma parcela. Eu quero cobrar o meu irmão, quero inclusive lançá-lo. O conservo aí seria o correlato do irmão. Eu quero lançar esse conservo na prisão por uma dívida que é ínfima comparada ao perdão que eu recebi. Isso nos chama, irmãos, a lembrar que por mais que nós devemos tratar coisas assim na igreja, nós devemos tratar sim as dificuldades interpessoais, existem parâmetros e a Bíblia nos dá eles, mas existe um parâmetro que está acima de todos esses: o modo como nós somos tratados por Deus, a misericórdia e a graça que nós recebemos de Deus. Nós devemos estar prontos a oferecer para os outros, em especial para os irmãos, para a igreja do Senhor. Apenas enfatizando, isso não invalida a disciplina daqueles que estão abertamente no pecado, mas isso nos chama a considerar que mesmo nesses casos, nós ainda assim estamos chamando eles para retornarem a essa grande graça que nos alcançou. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, a Deus, porque grande é o desafio de servir a Cristo. Mas esse grande desafio e esse grande custo é quase nada, Deus, comparado com aquilo que o Senhor mesmo fez em nosso favor. E aquilo que Cristo suportou em nosso favor. Por isso eu te peço, a Deus, estabelece algumas verdades que nós lemos e entendemos hoje por meio da Tua palavra.
Estabelece em nosso coração o desejo, ó Deus, de buscar, muitas vezes, aqueles que nos ofenderam e abrir um diálogo sincero, honesto, mas visando ganhar os nossos irmãos. Faz isso, ó Deus, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos pessoais, nos ministérios. Faz isso nas famílias, nos casamentos, na relação entre pai e filho. Faz isso, ó Deus, nos nossos relacionamentos pessoais lá fora, inclusive, mostrando muitas vezes que nós somos um povo diferente e distinto desse mundo. Nós queremos a reconciliação e nós fazemos aquilo que é possível para viver em paz com todos. Tem misericórdia, ó Deus, porque muitas vezes nós queremos cobrar dívidas muito pequenas, quando a maior de todas as dívidas, a dívida do Calvário, foi paga de uma vez por todas. E os nossos pequenos pecados, os pecados pessoais que nós queremos guardar conosco como ofensivos a nós, ofensivos à nossa pessoa, não são nada comparados com aquilo que nós fazemos, pensamos, dizemos, deixamos de fazer para o Senhor, que é o nosso Deus, e é eternamente digno das nossas vidas, da nossa adoração e da comunhão contigo, do louvor a Ti. O Senhor é digno de tudo isso. E eu peço que o Senhor receba todo louvor e toda adoração, trazendo para nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, essa compreensão do grande desafio que é a maturidade cristã que Cristo nos chama. A começar em mim, ó Deus, como isso é difícil, como isso nos humilha, como isso nos traz a sensação de incapacidade. Mas talvez, ó Deus, porque nós olhamos para nós mesmos como dignos demais, esquecemos do tamanho da dívida que já foi paga em nosso favor, esquecemos da nossa indignidade, esquecemos que um dia nós suplicamos ao Senhor, agarrando aos pés da cruz: tem misericórdia de nós. E nós queremos muitas vezes cobrar dos outros, de maneira que nós não refletimos a compaixão e a graça que nós recebemos. Tem misericórdia de nós. Todos nós temos, ó Deus, muito a aprender desse texto, diariamente. Fica conosco, Pai. No nome santo e precioso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.